Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um movimento aí, né, que vem ali pela época de 1500, na verdade 1517, 31 de outubro de 1517. Só que antes de nós falarmos da Reforma, um pouco da Reforma, né, é impossível nós falarmos aqui tudo que se refere à Reforma Protestante, mas nós devemos voltar até a época dos apóstolos, ali pela época do livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro século. Nós sabemos que teve os apóstolos aí que ficaram dando prosseguimento à obra que Jesus tinha iniciado. Só que após os apóstolos morrerem, a liderança da igreja ela foi assumida por aqueles que nós chamamos de pais apostólicos. Os pais apostólicos assumiram a liderança após os apóstolos. Eles eram discípulos pessoais dos apóstolos ou alguém muito próximo a eles. Eles conheceram os apóstolos ou conheceram alguém muito próximo aos apóstolos. Então eles eram alguém que tinham ligação com os apóstolos, com Pedro, João, Tiago. Eles são chamados de pais apostólicos. A missão deles foi anunciar tudo aquilo que eles aprenderam dos apóstolos. Então eles deram prosseguimento à obra que os apóstolos estavam fazendo. Nós sabemos que pela história o último apóstolo que morreu foi o apóstolo João. E o apóstolo João morreu lá em Éfeso, sendo pastor na igreja de Éfeso. E depois do apóstolo João, nenhum outro apóstolo ficou vivo, apenas os pais apostólicos, como é o caso de Tito, de Timóteo, enfim. Esses são conhecidos como pais apostólicos. Nós temos também Policarpo, também, que faz parte desse período. Após os pais apostólicos, nós temos os pais apologéticos, que vieram depois dos pais apostólicos. Os pais apologistas, eles, como o próprio nome diz, eles faziam a defesa da fé das acusações romanas. Naquele período, a igreja se reunia a portas fechadas e eles eram acusados pelos romanos de várias coisas. Entre essas coisas, eles eram acusados de ser ateus. Então, deveria se levantar alguém para responder essas questões, para defender a fé cristã em virtude de tudo aquilo que a nação romana estava acusando a igreja. Então nós temos algumas acusações, como por exemplo, os cristãos eles eram acusados de serem canibais, de praticar o canibalismo, porque na Santa Ceia os cristãos diziam que eles estavam participando do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, eles estavam comendo carne e sangue, quando na verdade eles estavam tomando suco ou vinho de uva, vinho, e também comendo o pão, como uma representação. Então precisava alguém se levantar para defender essa fé cristã. Eles eram acusados de cometer incesto, porque todos se chamavam de irmãos e eles se casavam. Então havia o casamento entre irmãos. Só que precisaria alguém se levantar para defender a fé cristã, defender que na verdade eles eram irmãos não de sangue, mas porque eles participavam de uma família espiritual que é a igreja. Então, nesse período, os pais que eles faziam a apologia da fé cristã eram muito importantes. Então, eles também falavam contra toda a imoralidade de Roma e da religião romana e mostrava que o cristianismo, nessa época, esses pais apologistas, eles mostravam que o cristianismo é muito melhor e superior do que a filosofia grega, a filosofia romana, a filosofia que imperava naquele tempo. Então, nós temos os apóstolos. Após os apóstolos, nós temos os pais apostólicos. Após os pais apostólicos, nós temos aí os pais apologistas. Depois dos pais apologistas, com aquela grande transformação que teve ali na época de Constantino, foi preciso surgirem os pais dogmáticos.
Os pais dogmáticos, eles foram líderes levantados por Deus para defender a fé cristã contra os desvios que aconteciam dentro da própria igreja. Então tu percebe uma coisa, os pais apologistas, eles defendiam a fé fora, externamente. Os pais dogmáticos, eles defendiam a fé internamente, porque a partir desse período, na época de Constantino, você que estuda a história da igreja, você sabe que na época de Constantino a igreja se uniu ao Estado. Constantino acabou com as perseguições à igreja. Constantino fez um decreto que fazia o cristianismo ser a religião oficial do Império Romano, e com isso muitas pessoas elas entravam na igreja, vinham para a igreja. Muitas vinham só por vir, traziam todos os seus costumes. Eles queriam se beneficiar do Estado de Roma, porque a religião cristã passou a ser a religião oficial de Roma. Então muitas pessoas vinham sem ter compromisso nenhum com o Evangelho, sem ter compromisso com Cristo, e daí começaram a surgir várias e várias heresias. Começaram a surgir então várias e vários desvios doutrinários da fé cristã. E nós temos 3 nomes que nós queremos destacar. O primeiro deles é Pedro Valdo. Pedro Valdo contratou 2 padres para traduzir a Bíblia para o francês. Ele deu sua fortuna aos pobres e saiu em viagem pregando a Bíblia como única autoridade na vida do cristão, e condenando o purgatório e a adoração aos santos como sendo heresia. Então, nessa época de Pedro Valdo, já existia a questão das heresias enraigadas dentro da igreja. Então ele contrata 2 padres, esses 2 padres vai traduzir toda a Bíblia para ele vai pagar esses padres, ele vai pegar toda a sua fortuna e vai distribuir aos pobres, e ele vai pegar essa Bíblia que foi traduzida pelos padres que ele contratou, e ele vai sair pregando aí por toda aquela região, dizendo que a Bíblia é a única autoridade e regra de fé na vida do cristão, porque a igreja passou a dizer que, juntamente com a Bíblia, a tradição também tem a mesma autoridade da Bíblia em questão de caráter, de regra de fé. Então ele disse que isso estava descartado, somente a Bíblia ela era a autoridade na vida do cristão. Também surgiu uma outra heresia lá na época já dos pais dogmáticos. Pedro Valdo começou a bater contra, que ele disse que era a questão do purgatório. Então com isso, eles poderiam vender as tais indulgências. E Pedro Valdo disse que não existia purgatório. E também a adoração aos santos. Eles começavam a pegar coisas que pertenceram aos pais apostólicos, aos próprios apóstolos, às pessoas que viviam ali próximo aos apóstolos, e começaram a venerar essas coisas, trazer para dentro da igreja. E Pedro Valdo, assim, ele pregou contra todas essas coisas, dizendo que aquilo seria heresia, seria aquilo, então, um desvio da fé. O segundo nome que destacamos aqui é Wycliffe. Wycliffe traduziu a Bíblia e passou a pregar contra a situação da igreja e também contra as coisas que a igreja havia praticado e o seu grande acúmulo de riqueza, esquecendo assim os pobres, esquecendo assim a caridade. Então, Wycliffe ele faz a mesma coisa que Pedro Valdo. Ele traduz a Bíblia e prega contra a igreja católica. Eu devo lembrar aos irmãos que nesse período eram poucas as pessoas que tinham essa coragem. É por isso que esses homens, Pedro Valdo, Wycliffe, John Hus, eles estão na galeria dos heróis da fé, porque poucas pessoas tinham a coragem de se levantar contra a igreja de Roma e dizer que aquilo que ela estava pregando estava errado, era uma heresia. Poucas pessoas tinham essa coragem, e é por isso que o nome dessas pessoas, como Pedro Valdo, Wycliffe e Hus, que pregava as mesmas ideias de Wycliffe, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade final da igreja. Ou seja, esses homens entenderam pelo estudo da Bíblia, pela profunda meditação nas Escrituras Sagradas, que a palavra de Deus é a autoridade final da igreja. Não é homens, não é liturgias,
não é veneração de santos, não é a tradição, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que rege a igreja, e isso enfureceu as pessoas daquele tempo. Isso foi enfurecendo as pessoas, o que acabou com que a igreja fizesse aí um grande massacre, matasse grandes homens que são hoje considerados como heróis da fé. John Hus também ele pregava que o perdão não poderia ser vendido como a igreja estava fazendo. A igreja estava vendendo o perdão. A igreja dizia que se um parente de uma pessoa morresse, a pessoa viva poderia ser o remidor da pessoa que morreu. A pessoa que morreu, ela iria para o purgatório para ser purificada e depois para poder entrar no céu. Mas a pessoa que estava viva poderia, através de dinheiro, riqueza, poder adquirir assim perdão para aquela pessoa. E o perdão estava na autoridade de quem? Do Papa. Então, John Hus ele começou a dizer que isso era totalmente errado, totalmente contra as Escrituras. E ele também dizia que, como a igreja estava muito rica, a igreja tinha um acúmulo de riqueza muito grande, ela deveria cuidar melhor do seu rebanho, do rebanho que Deus havia confiado à igreja. E o que isso resultou? Isso resultou que Hus ele foi queimado vivo no dia 6 de julho de 1415. Ele foi queimado vivo pela igreja, porque a igreja não aceitava a verdade do Evangelho. Então, passando aí um período de tempo, nós chegamos no ano de 1513. Nesse período em 1513, nós temos um Papa muito famoso chamado Giovanni di Lorenzo de Médici, conhecido também como Leão X. Ele aumenta a venda de indulgências. Um padre alemão chamado Martinho Lutero, não concordando com a situação da igreja estava, eu já falei a situação que a igreja estava, venda de indulgências, venda do perdão do pecado, para ser batizado uma pessoa deveria pagar pelo batismo, pregava várias heresias, venerava as coisas que haviam sido dos apóstolos. Então Martinho Lutero ele não concordava com essa situação da igreja, e no dia 31 de julho de 1517 ele pregou um convite em latim, que era a língua em que os padres e o Papa usavam. Ele pregou essa escrita em latim diretamente para a liderança da igreja naquele tempo. Ele pregou essas 95 teses, 95 questões na porta da igreja de Wittenberg, para que os outros teólogos viessem debater isso com ele. Olha só que coisa, um homem sozinho convidou a liderança da igreja inteira para debater com ele sobre 95 questões que ele não concordava dentro da igreja católica. Então, seus vários livros e ensinamentos fizeram a venda de indulgências cair bastante. Então, várias pessoas começaram a ler aquilo que Lutero publicava, eles caíam em si, viam que a igreja católica realmente estava errando, estava errada, e eles abandonavam a compra de indulgências. A igreja romana não impediu que os seus ensinos se espalhassem por toda a Europa. Tentou impedir, mas não conseguiu fazer isso. Então, esses ensinos de Lutero, eles influenciaram milhares de pessoas, como é o caso de João Calvino, que passaram a ensinar as verdades das Escrituras, anunciadas por Lutero. Então, esses ensinos de Lutero, eles foram influenciando pessoas, como é o caso de João Calvino, e esses homens que eles eram influenciados, eles abandonavam o catolicismo e depois pregavam contra o catolicismo. Em 1545, a Europa já estava totalmente dividida entre católicos e protestantes. A Europa já havia se dividido, o movimento protestante já havia crescido bastante. Então, nesse ano, um papa chamado Paulo III, ele convoca uma reunião que duraria 18 anos. Essa reunião é conhecida como Contra-Reforma. E nessa reunião tem ali várias coisas interessantes a tratar. Eu vou talvez trazer para vocês em quem sabe um próximo vídeo sobre Contra-Reforma. Muita coisa para falar em pouco tempo.
Então é isso, meus queridos, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma sobre a Reforma Protestante. Reforma Protestante que aconteceu aí no dia 31 de outubro de 1517, tá bom? Que Deus ele nos abençoe, que nós possamos continuar protestando contra o pecado, protestando contra as heresias, protestando contra tudo aquilo que não vem da paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e fique com Deus. Tchau.